Liars! 11º episódio da 3ª temporada de The Handmaid's Tale. Esse episódio que se mistura suspense, ação, é muito cheio de detalhes e simbolismos que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. E é o melhor episódio da temporada até agora. Talvez só perde pro primeiro. Que isso? Nada a ver. Time to go. Para quem tá chegando aqui agora e para quem já tá aqui acompanhando a gente há um tempinho também, fica o convite para curtir, na verdade seguir a gente lá no Instagram. A gente posta bastante coisa de Handmaids lá também, faz algumas análises pequenas, rapidinhas, posta bastante stories e a gente promete não postar nada de spoiler, nem vazar nada de episódios novos. Primeiro que isso é desrespeitoso, segundo que ninguém gosta de spoiler. Segue a gente lá, @MexidoTV. E no Twitter também, dá uma passadinha lá. Vamos crescer nossa comunidade também nessas outras redes. Yeah, baby. O episódio é muito bem dirigido pela Denise Gamze-Erguven. Não sei se eu falei o nome dela certo. Ela é uma diretora, atriz e escritora de cinema. Ela consegue esse efeito que a gente comentou no começo do vídeo de suspense e de ação, trazendo algumas referências cinematográficas e de uma maneira bem equilibrada no episódio. Logo no começo tem uma cena que é clássica de filme de ação, que é a Eleanor ameaçando Lawrence, e entra a June como uma espécie de heroína. E a gente faz referência com outros filmes, né? Na verdade, essa é uma série, não é um filme, em que um policial, por exemplo, entra numa cena que tá para acontecer um crime e consegue convencer a pessoa que está armada. E é exatamente isso que acontece nessa cena. Uma cena muito ação. O Lawrence se mostra abaladíssimo com o que tá acontecendo na casa dele, não é para menos. Toda essa sequência, ele tá demonstrando nas suas ações que ele tá desorientado. E isso torna justificável o que ele faz, que é pegar a esposa e ir embora. Eu fiquei muito chocada nesse momento, falei, não pode ser. E o Bradley Whitford, que interpreta ele, parabéns. A cena final, inclusive, eu voltei e observei a expressão que ele faz, é impressionante. Como ele era um personagem enigmático e agora o desespero que ele tá passando. Go! Shut up! Eleanor, you were brutalized because of him! E aí o Lawrence se depara com a escolha que a June meio que obriga ele a fazer no final do episódio 10, e esse episódio é meio que essa discussão moral que ele tem, né? Delatar o regime, abandonar o regime e virar um dissidente e aí tentar abrigo político no Canadá, ajudar a June a tirar as crianças e tudo mais. Lembrou um pouco o caso, principalmente pelos cargos que eles ocupam, do Hjalmar Schacht, não sei assim também se pronuncia. Meu prussiano tá bem enferrujado. O Schacht foi um economista da época nazista, ele foi economista do Hitler, já tinha sido economista antes do período nazista na Alemanha, e quando Hitler ascende ao poder e se torna chanceler, ele é convidado a assumir o Banco Central e tudo mais, vira ministro da Economia. Por que se parece? Primeiro porque os dois são arquitetos de regimes autoritários. E como o Lawrence na série, o Schacht ele meio que salva a Alemanha de uma ruína que estava se desenhando desde o fim da Primeira Guerra. Hiperinflação, desemprego em alta, muito desemprego mesmo, 40% da população alemã chegou a ficar desempregada depois da Primeira Guerra. E o Schacht deu um jeito nisso tudo. Ele é muito importante, é um grande economista, historicamente falando, que serviu ao regime nazista. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou que ele salva. É realmente essa sensação que essas pessoas têm desse regime, né? Vamos comparar esses dois, um da vida real com o Lawrence. Eles achavam que estavam fazendo bem, que estavam salvando aquela sociedade ali, mas colocando e construindo um sistema totalmente injusto e que decorreu em vários problemas e várias questões para a mesma sociedade. E aí outra coisa que une os dois, além disso que a Bia comentou, é que eles percebem que aquilo não era muito legal no final das contas. No caso do Schacht, ele começa a ter discordâncias econômicas mesmo. O Hitler estava afim de um outro tipo de economia calcado no rearmamento, e aí tem uma outra figura que é o Hermann Göring, que é o cara que estava lá para rearmar a Alemanha e tal. Então eles tiveram um embate teórico, um embate intelectual ali da economia, e o Hitler escolheu o Göring. Então ele escanteou o Schacht, que acabou depois assumindo o ministério só no papel, não tinha nenhuma função prática, e aí foi sendo escanteado, até o momento em que ele participa de um atentado contra o próprio Hitler. E aí ele é preso pela Gestapo,
vai para um campo de concentração, é salvo pelos americanos depois da guerra, vai para Nuremberg, é julgado, inocentado em Nuremberg, e depois os alemães, no processo de desnazificação, condenam o Chat de novo. Aí ele volta para um campo de trabalhos forçados. Isso é um resumo muito do grosseiro de uma situação que, obviamente, é super complexa, né, gente? Então, não quero nem pretendo esgotar esse assunto, mas é só para entender por que a gente está comparando. O Lawrence também acontece um processo semelhante. Ele é um arquiteto da economia gileadiana, ele tá vendo que aquele regime não é lá o que ele esperava, mas para ele tava de boa, né? Tá tranquilo até chegar nesse episódio. E ele, inclusive, de certa forma... no episódio passado, né? No episódio passado. E ele, inclusive, de certa forma, participa do atentado contra um dos líderes de Gilead, né? Afinal de contas, é ele que levou a June lá pra Jezebel e ela mata o Winslow. Que é o grande, né? A catarse desse episódio. Aquilo foi sensacional. You promised you would help me. You should have known. I should have known you were a liar. Ai, as Martas, importantíssimas nesse episódio. São... as minhas personagens preferidas são as Martas, nem são as principais, mas eu amo tudo que elas fazem, como são sensatas. Para começar, tem aquela reunião no porão do Lawrence com as Martas cobrando da June, questionando a June de estar interferindo na resistência que elas já fazem há muito tempo. Que a June chegou e já quer sentar na janelinha porque ela conseguiu lá com o Lawrence a oportunidade de tirar as crianças, mas isso pode atrapalhar o sistema que as Martas vêm construindo. Inclusive, eu entendo que elas fiquem até um pouco nervosas mesmo com a June, uma questão pessoal ali, porque elas se arriscaram e a June não foi embora, se arriscaram para tirar a June. E eu fiquei pensando também muito sobre esse plano da June, que assim, apesar da gente já saber que é um plano meio suicida, quase, todo mundo fala isso pra ela, como fazer para tirar essas 52 crianças de lá? Vai ter gente guiando essas crianças? Teria gente, alguns adultos levando essas crianças? Quando elas chegarem lá, como que vai ser? Acho bem mirabolante, assim, essa história. E o que vai ficar também, né? As pessoas que se envolveram nessa história vão ser executadas também. Quando as famílias derem falta dessas crianças, vai ser o caos. Não sei se vai rolar ainda esse plano, porque o Lawrence não tá conseguindo mais, não tá tendo prestígio mais, mas ela foi lá conversar com o Billy, enfim. Essa história tá um pouco nebulosa ainda pra mim. Eles vão armar uma excursão pro aeroporto para as crianças ver como que é um avião, tá. Já que Deus não gosta muito em Gilead de avião. You working on a plan to get kids out? Yes. Who asked you to do that? No one. So it's your idea? Yes. Dumb idea. E outra parte das Martas, que é super legal, é um momento pequenino, que é a Rita se despedindo da Serena. Eu achei super fofo, super comovente. Primeiro porque a Rita fala, você acha mesmo, Serena, que é uma boa ideia trazer a Nicole pra cá? Achei corajoso da Rita, e a Serena também nem deu uma nela, assim, do jeito que a Serena sempre, ai, minha filha, minha filha, minha filha. A Serena ficou meio assim, só despediu, e ela se... Até porque o plano tá armado, né? E ela... enfim, deve ter sido por isso. Mas ela se despede, assim, de uma maneira que dá pra sacar que a Serena não vai voltar. Eu acho muito bonita essa conexão das duas, apesar dos pesares. Pelo menos a Serena tá com bastante material de higiene, pessoal. Que a Rita botou dentro da mala. Foi. E aí, a terceira parte que é muito importante das Martas nesse episódio é quando elas limpam tudo que aconteceu lá nos Jezebels, que eu acho uma cena sensacional, uma cena gigantesca, né? De todo o processo delas limpando, arrumando o quarto. E a June se preparando também, né? Para um dia normal. A June acordando. Acho muito, muito sensacional essa cena. E esse mecanismo delas, né? De acobertar um crime, um cara horrível que foi morto lá. E achei maravilhoso elas queimarem ele. Me desculpa, mas eu achei. Eu achei que elas iam dissolver o Winslow no ácido da lavanderia. Eu falei assim, não, mas vamos usar a lavanderia, claro, né? Porque aquele elemento não é à toa que ele é apresentado pra gente logo no comecinho da temporada. E é uma serenidade, né? Agindo como se isso fosse algo comum. Corriqueiro. Mais um dia aqui. Inclusive, eu fiquei pensando assim, não rola mesmo assim um sumiço, sabe? De vez em quando. Cadê o comandante, sei lá, William? Tem que ver agora. Óbvio que vão desconfiar. Em algum momento vão falar, pô, o Winslow sumiu, hein? Mas acabaram com o FBI, como é que vai fazer lá? Inclusive investigação. o ator é do... Como que chama? Ele é do Special Victims Unit. O grande detetive Stabler. Enfim. A Benson deve estar com saudade dele.
Eu achei um pouco forçada aquela Marta que chega pra ajudar a June a sair. Achei forçado não ela ajudando a June a sair, mas o que ela fala pra June. Ah, você me salvou, eu lembro de você. É uma coincidência muito MacGyveriana, né? Sim, não precisava não. Mas aí a June tá de volta ao Jezebels, que é um lugar muito difícil de assistir. É muita pressão, assim, na gente. E aí, na conversa que ela vai ter com o Billy pra tentar comprar o espaço no avião, praticamente, ela fala de um assunto que também é muito interessante, que é o roubo de obras de arte, que aconteceu na casa do Lawrence. O Lawrence roubou obras de arte. Sabe quem também saqueava obras de arte? Os nazistas, que a gente estava falando há pouco tempo atrás. Inclusive roubos de obra de arte, saqueamentos de obra de arte, enfim, chame como quiser, mas todos envolvem algum tipo de violência. Aconteceram e acontecem ainda, mas aconteceram bastante em períodos coloniais, por exemplo, na África, aqui no Brasil. E há um movimento em alguns lugares, até de restituição dessas obras por museus nacionais. Na África, por exemplo, tem um movimento forte de recuperar algumas obras que os europeus tiraram da África na época da colonização europeia lá, para restituir essas obras, porque são obras que, né, são da história africana, e aí elas ficam lá bonitas no museu europeuzinho, branquinho, pra galera ficar, não, que interessante. Aqui também já houve casos de restituição de obras, e no caso do período nazista também rendeu alguns processos ao redor do mundo também. Sim, até hoje ainda tem muito um movimento para tentar recuperar, restituir as famílias, e provavelmente muita gente não vai ver mais as suas obras, as obras que eram da família, enfim. Em períodos de guerra, em períodos de violência, isso é comum. E inclusive o nazismo usou um espaço para recuperar obras que tinham sido roubadas pelo Napoleão. No caso do nazismo, há um componente muito interessante que também tem em Gilead, que é o lance da arte degenerada, que no nazismo tinha esse nome mesmo, né, arte degenerada, que consistia em apreender obras de arte que eles consideravam que atentavam contra a moral e os bons costumes. E tudo que não era clássico. Hitler tinha um apreço muito grande por obras gregas, obras romanas do período clássico, né? Aquilo para ele era arte. E o que se fazia na modernidade não, que era degenerado. Impressionistas eram degenerados. Impressionistas, cubistas, né? As pessoas, as vanguardas de uma forma geral, eram consideradas arte degenerada. No caso de Gilead também rola um pouco isso, né? Essas obras, tanto que é proibido ler, né? Eles aboliram a literatura, aboliram praticamente a música, aboliram a pintura. E ainda tem outra questão que é a questão econômica. Usava-se muito, pelo que eu pesquisei, na Segunda Guerra na Alemanha, por exemplo, como commodity. Então era ali a troca o investimento através de obras de arte. E é o que meio que rolou nessa conversa com a June. Eu pensei, como é que ela vai oferecer dinheiro? O que ela oferece são obras de arte, porque não tem ali muito o que fazer. O Billy é um mercenário, né? E ela fala, lá Sim. tem Picasso, lá tem, sei lá, Cézanne. Gauguin, lá tem Cézanne, então quanto vale isso no mercado, né? Você vai ficar milionário. Ela falou, você pode ficar todas as obras. E aí tem obra pra caramba. Mas aí, acabando a conversa com o Billy, enfim, vamos embora, June. Quem tá lá? O Winslow. O Jezebels tem uma crítica muito à exploração sexual. Tanto à exploração sexual de mulheres, quanto ao abuso sexual. É um espaço muito... que aparece pouco, mas eu vejo como isso, assim. E o momento em que a June vai pro quarto com o Winslow, eu achei muito amedrontador. Outra questão que é interessante é como a June narra sobre a proteção de uma pessoa que está para sofrer um abuso sexual. Isso é muito forte. Ela tenta se desvincular do próprio corpo para conseguir aguentar essa situação. Eu fico até arrepiada, assim, de pensar nessa situação que tantas mulheres que passam dentro de casa, da própria família, enfim. E aí a gente tem um momentinho de vingança. Ela vai, né, nessa serenidade, assim, tipo, tentando se dissociar, né? Um cara com um trabalho e tal. E aí, de repente, ela vira aquele sapatão de ponta fina lá, o salto dela. Já mete no meio da cara dele e fala assim, nossa, é isso aí. E ele parece estar gostando, né, no começo. No começo ele tem uma sensação... Parece estar encarando como se fosse um joguinho sexual, assim. E aí tem a caneta, né?
Que é Montblanc, eu descobri. Teve gente falando que, mas uma caneta não ia perfurar, mas não foi a caneta que matou, foi aquele M que ela tacou na cabeça dele que matou ele, a caneta machucou. Mas uma caneta perfura, gente, assim. Se for uma caneta boa, não pode ser uma Bic. Tem o fator furioso, quando a pessoa tá muito nervosa, tá ali cheia de adrenalina, no momento que ela tá se defendendo da agressão, ela fica com uma força descomunal, né? Uma força até meio sobre-humana. O fato dela ter matado com uma caneta tem o simbolismo que a gente comentou na segunda temporada, que foi o detonador do Centro Vermelho usado pela Aya. O fato das mulheres não poderem ler, muito menos escrever, né? Então a caneta significa muita coisa, simboliza muita coisa. É um poder entregue de volta para as mulheres, quase isso. E a gente pode ter o regime derrubado, ou pelo menos o começo da derrocada, através de uma canetada. You go, girl! A road trip da Serena e do Fred é quase uma despedida também. Depois que a gente vê tudo o que aconteceu, a gente consegue encarar como uma despedida por vários fatores. Primeiro, a própria viagem, né? Eles vão olhando a paisagem, pensando como Gilead é lindo e salvou o mundo. Aqui tinha fábricas, agora a gente voltou para o que era antes. É aquela história de achar que você tá fazendo bem quando na verdade tá uma desgraça. Tem aquela humanização deles, né? Principalmente na parte que o Fred deixa a Serena dirigir, incentiva ela a dirigir. Eles estão escutando uma música que inclusive faz muito sentido, né? Let's twist again. Vamos lá naquele ciclo, Serena boa, Serena má, vamos mudar isso aqui de novo. Ela tava boa, agora vai estar má, agora vai me entregar. E culmina tudo naquele lugar que eles ficam e que eles vão pro meio da floresta. Mais uma característica de suspense, apesar deles não estarem fugindo de ninguém. Só que é uma situação de confronto mesmo. A Serena relembra o passado que eles tinham, a vida que eles tinham e o que se tornou hoje, né? Ela confronta ele e fala: olha a situação que eu tô, não sou nada, não sou escritora, não tem nada que você me prometeu. E ele justifica dizendo: eu não sabia o quanto ia custar pra você. E aí, finalmente, a gente tem o resultado do que começou no 10º episódio, que é a situação do celular e do Mark Tuello. A Serena tá muito nervosa, né? Tá bem ansiosa, só que o Fred não entende que é porque ela vai entregar ele pro Canadá, pra polícia dos Estados Unidos. E confirma a nossa teoria, né? Acho que muita gente também reparou ou imaginou e não é possível, ela armou alguma coisa. Ela tinha armado alguma coisa mesmo. Não imaginei que fosse tão grande assim não, mas achei muito da hora. Esse momento que eles vão seguindo o carro do Mark é muito sensacional. A gente reviu também que são cenas aéreas e é uma cena quase de perseguição, dá muito suspense por causa desses planos aéreos bem amplos mesmo. A trilha sonora também é cheia de tensão e tem umas fusões também de cenas, uns fades assim, que não são comuns em Handmaids. Então dá uma noção muito diferente de tudo que a gente acompanha. E aí quando eles passam justamente por uma ponte, novamente vem o simbolismo da água. Quando eles passam pelo rio, chegamos no Canadá. Commander Waterford, you have now crossed into Canada. We are arresting you for war crimes. É muito bacana ver como que a sequência inteira é construída, porque é um momento em que há uma tomada aérea e a gente vê aquele monte de árvore, todas muito uniformes, né? E dá a sensação de que eles estão perdidos, não literalmente perdidos, assim, mas eles não têm mais dimensão espacial de onde que eu tô e para onde eu tô indo, né? Se eu já saí de Gilead, dos Estados Unidos, e tô chegando no Canadá, que é a grande sacada do Mark Tuello, né? A gente tem, quando eles passam a ponte, remete à travessia da Emily lá no 3º episódio, né? Muito. No 1º. E a passagem pelas águas não é só o que me lembra o que acontece com a Emily. Me lembra também o que o Mark fala pra ele. É bem emocionante, porque ele fala: você está preso por crimes de guerra, por sequestro, várias coisas. Agressão, violação de tratado de direitos humanos, Estupro, escravidão.
tortura, tratamento cruel e vai enumerando o tanto de crimes que esse cara cometeu. Outro detalhe interessante que a gente percebeu é que no uniforme do exército que tá lá para receber, porque tem o exército do Canadá, mas também tem dos Estados Unidos. E bem pequeno assim tem a bandeira dos Estados Unidos que tá diferente. Vamos considerar uma profanação, que são as listras normal. E aí na parte azul, que tem as estrelinhas, não tem tantas estrelas como é a bandeira real dos Estados Unidos. Vendo o que a Serena fez no final de tudo, eu fiquei me perguntando, e aí eu queria também deixar a pergunta no vídeo, até quando a gente aguenta e se é possível perdoar esse tipo de gente que faz essas atrocidades. As esposas são muito parte desse sistema. E aí eu fiquei pensando se dá pra perdoar ou se simplesmente a gente aceita e fala, não, beleza, ela traiu o sistema, né? Ainda bem, entregou o Fred e tal, mas é perdoável as coisas que ela fez? Dá pra tentar imaginar, meio que passar uma régua, sabe? Ou assim, beleza, ó, você fez muita cagada, mas a partir de agora, vida nova. Eu acho muito complexo essa situação. A gente vai ver como que a série vai tratar isso, né? O que a Serena vai sofrer de punição, além de ser uma exilada, por exemplo? Ela vai ter a Nicole junto com ela? Como que vai ser? Como vai ser tratado isso? É um assunto muito interessante. Se a gente traz para a realidade, são pequenos atos que lá na frente vão culminar em tragédias. Às vezes a gente é parte de uma reprodução de injustiças, né? E não tá percebendo. Aí por isso que é tão importante também a gente tá sempre atento e pensar e refletir sobre os nossos atos. O que vocês acham em relação a Serena? Deixa aqui nos comentários. Sobre o fim do episódio, eu fiquei bem em dúvida no que vai acontecer em relação a June. O Lawrence dá uma arma pra June e fala, eles vão vir por nós. Eu não sei se é vir pra nos pegar ou se eles vão vir pra nos resgatar e levar junto com as crianças, eu não entendi. É pra ser ambíguo mesmo, né? Pra deixar no próximo episódio. Deixou aí um gancho gigante. Então é isso. Nossas percepções do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.